Faça uma peregrinação emocionante comigo a 3 países. Na França, Santuário de Lourdes. Imagine você na Gruta da Aparição de Nossa Senhora e bebendo a água milagrosa das fontes. Na Espanha, abraçando Santiago e apresentando seu pedido de milagre. Em Fátima, na Capela das Aparições, sendo coberto pela presença de Nossa Senhora de Fátima. Todos os dias estaremos juntos com a Santa Missa e com certeza milagres acontecerão em sua vida. Visitaremos também outros lugares. Saída 11 de outubro, mas você só poderá fazer a sua reserva até o dia 29 de julho. Pagamento em 12 vezes no cartão. Consulte outras formas de pagamento. Vagas limitadas. Não perca tempo. Ligue de segunda a sexta-feira para 0 operadora 11 3257 9511. 0 operadora 11 3257 9511. Viaje comigo. Olá, que alegria estar chegando até você com a mensagem maravilhosa de Jesus. Jesus que deseja dar a você a certeza de ser filho e filha de Deus. Isto tem que tirar do seu coração toda a tristeza e amargura e dar a alegria para você enfrentar todas as lutas da vida. Amém? Então, levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Jesus misericordioso disse a Santa Faustina: minha filha, tudo o que fazes ao próximo é a mim que o fazes. Rezemos a oração de Jesus misericordioso. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Hoje você vai acompanhar uma pregação que será uma luz para a sua vida. E nós, meus queridos e minhas queridas, estamos neste território eucarístico, neste território mariano do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, porque nós queremos celebrar a alegria de fazer parte do povo mais feliz da face da terra, o povo que tem à sua frente Jesus Cristo, que fundou a igreja para continuar no nosso meio, falando conosco e realizando as suas maravilhas. Levante a sua mão, lembrando ali na Capela do Santíssimo, onde está
também o quadro da Divina Misericórdia, lembrando que Jesus, com o seu sagrado coração misericordioso, Ele derrama graças e mais graças sobre todos nós. Rezemos: Jesus, eu confio em vós. E juntando as nossas mãos, lembrando da fundadora de Itapecerica da Serra, que é a própria Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres, quando aqui chegou em 1562, peçamos a sua preciosa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem puder sentar, sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine, meu querido e minha querida, por um instante, que Jesus estivesse agora diante de você, como esteve diante dos apóstolos. Não distante, não como uma imagem ou uma lembrança do passado. Imagine o olhar de Jesus, encontrando com o seu olhar. E o que é que ele perguntaria para mim, para você, para todos nós? Aquilo que ele perguntou para os seus apóstolos em Cesareia de Filipe, como nós ouvimos em Mateus 16:13. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? As respostas surgiram rapidamente. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outro Jeremias, outro um dos profetas. E aqui, meu irmão e minha irmã, é muito importante a gente lembrar, a multidão sempre tem opiniões, as mais diferentes sobre Jesus. Ontem, sim, hoje também é. Para alguns, Jesus é simplesmente um homem bom, um mestre. Muitos admiram a Jesus Cristo, mas não se entregam a Ele. Então o Senhor faz uma nova pergunta. E Ele pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Neste momento, o Evangelho deixa de ser uma história antiga. Porque esta pergunta é dirigida de um modo pessoal a cada um de nós. Você que se diz, não basta saber o que os outros pensam. Não basta repetir o que ouvimos desde pequenos. Mas a fé nasce quando a nossa resposta é fruto de um encontro, é fruto de uma experiência, aonde nós passamos a dizer: Jesus não é simplesmente uma ideia, Jesus está vivo, porque Ele mudou a minha vida. É por isso, preste muita atenção, que a resposta de Pedro é importantíssima, porque ele, em nome da igreja, em nosso nome, em Mateus 16:16, ele disse: tu és o Cristo, portanto tu és o ungido, tu és aquele que viestes para ungir com o Espírito Santo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração muda tudo. Se Jesus é apenas um homem extraordinário, nós podemos admirá-lo. Mas se Ele é o Filho de Deus vivo, então nós temos que segui-lo, confiar nele e entregar-lhe toda a nossa vida. Porém, meu querido e minha querida,
Não basta simplesmente dizer Jesus é o meu Senhor. Jesus nos dá, no Evangelho que nós ouvimos, a regra de vida, aquilo que Ele deseja realmente formar. E é por isso que Ele apresenta o meio, o plano que Ele tem para permanecer no mundo. Mateus 16, 18, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Portanto, entenda de uma vez por todas, a igreja não é um enfeite. A igreja não é alguma coisa que nós lembramos quando precisamos ou quando temos tempo. Se isso acontece, ainda não encontramos a Jesus Cristo. Se isto acontece ainda, Ele não é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Porque a igreja, ela faz parte do plano da salvação de Deus. E aquela palavra muito antiga, que talvez alguns não gostem, continua sendo verdadeira. Fora da igreja não existe salvação. Por isso é muito importante a gente entender, Jesus quis continuar sua presença através da igreja. Quando Ele veio ao mundo, Ele veio através do ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Primeiro, a vida física. Quando Ele voltou para junto do Pai, a sua vida gloriosa. E quando o Espírito Santo é derramado em Pentecostes, Ele assume um novo corpo. E este corpo é a igreja, que é o seu corpo místico. Portanto, meus queridos e minhas queridas, Jesus é o fundador da igreja. E coloca um sinal visível, para que a gente possa saber aonde está esta igreja que Ele fundou. Pedro e seus sucessores são este sinal visível. A palavra pedra indica que a igreja não pode de modo algum depender de opiniões humanas. Hoje em dia existem 40 mil denominações que se dizem de Jesus. 40 mil opiniões. Quando Jesus tem uma única opinião. Porque existe um único Deus. Não existem vários deuses. Mas existe um único Deus. Por isso, quando Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra, Ele está dizendo o quê? A palavra pedra significa que tem que ser durável. E não depender, como eu disse, de opiniões humanas. Ah, eu acho que a igreja tem que ser desse jeito. A igreja não é eu acho. A igreja não é a minha opinião. Nem foi a opinião de Pedro e de Paulo. Mas a igreja é aquilo que Jesus quis e que Jesus continua querendo para ela. E por isso Jesus, Ele diz, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Repare, Ele não disse uma igreja, mas Ele disse a minha igreja. Portanto, a cabeça da igreja é Ele. Nós somos os seus membros, em um só corpo, que através da unidade, nós testemunhamos que existe um só Deus. Por isso, meus queridos, a igreja não é apenas uma organização religiosa. A igreja não é simplesmente um lugar onde as pessoas se reúnem por causa disso ou por causa daquilo. Mas a igreja, ela é a presença viva de Cristo, que continua ensinando, que continua santificando. Quando a igreja anuncia o Evangelho,
Não é o leitor, não é o padre, não é o bispo, não é o papa. Mas através deles é o Cristo que fala conosco. Quando os sacramentos são celebrados, é o Cristo que está agindo. Quando nós vivemos a fé com alegria, com coragem, com determinação, é Cristo que continua a sua missão aqui na terra. Portanto, a solenidade de São Pedro e São Paulo é uma ocasião onde nós somos chamados para renovar a nossa fé e entender que a igreja não é alguma coisa, hoje eu não estou com vontade, hoje eu não vou por causa disso e por causa daquilo, hoje está chovendo, está fazendo calor. Não. Nós temos que voltar ao bom costume dos antigos. Quando o sino tocava nas igrejas, o povo dizia: Jesus está me chamando. Quando o sino tocava na igreja, se era a hora da missa, o povo vinha com todo fervor, com o coração vibrando. Quando tocava o sino da igreja, a meio-dia ou 6 horas da tarde, o povo muitas vezes se ajoelhava para rezar e elevar o seu coração a Deus. É por isso que nós temos que aprender a olhar para a igreja não simplesmente como um prédio, mas nós temos que aprender a olhar a igreja como um pedaço do céu que está na terra, como um sinal visível de que Jesus continua em nosso meio, porque nela está o altar aonde Jesus se torna presente com seu corpo e sangue, e aonde se atualiza o sacrifício da cruz, novamente fazendo jorrar o precioso sangue sobre todos nós. Se nós entendêssemos isso, jamais faltaríamos à Santa Missa. Quantos testemunhos bonitos de pessoas simples que vão todos os dias à Santa Missa. Quantos testemunhos bonitos a gente vê de até pessoas famosas. O outro dia, não vou dizer o nome, mas eu estava ouvindo o testemunho de uma cantora que atualmente é muito famosa. Todos os dias ela vai à Santa Missa. No show ela não perde a ocasião para falar da sua fé. Um grande ator americano, que na sua juventude foi drogado, foi preso, e no presídio, ele teve a alegria de encontrar um sacerdote que o fez encontrar Jesus Cristo. Esse ator famosíssimo, que ganha milhões nos seus filmes, ele todos os dias vai à Santa Missa, porque ele diz: Jesus me deu uma nova vida e uma nova chance. E ele, quando chega de domingo, não faz como às vezes, não. Ele leva os filhos na missa das crianças e depois vai na missa dos adultos. A gente pode falar, ele está exagerando. Mas quando a gente ama, realmente a gente exagera no amor, como Jesus exagerou conosco no seu amor. Amém? Portanto, meus queridos, a festa, a solenidade de São Pedro e São Paulo deve fazer a gente acordar. Não fale mal da igreja, porque as pessoas podem errar. Mas quando você fala mal de alguém que as pessoas sabem que é da igreja, você está muitas vezes colocando uma barreira. Nós estamos em tempos que nós temos que aprender a amar a igreja. Amém? Nós temos em tempos que nós temos que orar
pelos nossos pastores. O mundo já fala mal. O mundo tenta justamente atacar. Padre Gabriel Amorte, grande exorcista e talvez o maior exorcista do século XX, exorcista da Diocese de Roma, já falecido, ele dizia: a maior arma do demônio é jogar católico contra católico, porque uma casa dividida não sobrevive. Se nós vemos um erro, devemos orar. Se for possível, ajudar a pessoa que está naquele erro. Mas nunca devemos falar como quem está criticando, como quem está caluniando, como quem está tentando destruir, quem sabe até a imagem de uma pessoa por ciúme ou inveja. Não, meus queridos. Aprendamos a ser como Pedro. Pedro foi diferente de Judas. Judas cometeu talvez um pecado menor do que o de Pedro. Porque Pedro, ele caluniou Jesus, falou mal de Jesus. Eu não sei quem é Jesus. Judas estava roubando. Pedro se arrependeu. Pedro, preste atenção, porque a gente aponta o dedo. Pedro se arrependeu. E Jesus o colocou novamente à frente dos apóstolos. Judas poderia ter se arrependido, mas não se arrependeu. Continuou ali destruído pelo mal que ele havia feito. Amemos a igreja, porque amando a igreja, que foi fundada não por um homem, amando a igreja, nós estamos amando ao próprio Jesus Cristo. Busquemos aquilo que Jesus quis continuar oferecendo para nós. A sua palavra, que ilumina, fortalece. A Eucaristia. Comungue, mas comungue com a certeza. Você está recebendo aquele Jesus que passou aqui pela terra. Amém? Você não precisa nada da sua fé católica, é pobre. Quem fala, eu fui católico, você não foi católico. Porque o verdadeiro católico que tem um encontro com Jesus Cristo, passa a viver o que significa a Eucaristia e os outros sacramentos. Este nunca deixa a igreja, porque este encontrou aquele que realmente preenche o nosso coração. Por isso, que nós tenhamos a firmeza de Pedro, que nós tenhamos a coragem de Paulo, e que nós possamos formar esta igreja, a igreja fundada por Jesus, o seu corpo místico, do qual nós somos os membros. Amém. Aqui é seu lugar, encontro com Cristo. Prepare-se para uma jornada espiritual que capacitará você a ser mais do que vencedor em todas as áreas da sua vida. Com a ajuda de Deus, mais do que vencedor. Fortalecimento espiritual, inspiração, conquista de vitórias, renovação da esperança. Torne-se uma pessoa mais forte e cheia do amor de Deus. Com a ajuda de Deus, mais do que vencedor nas melhores livrarias católicas perto de você, ou entre no nosso site encontrocomcristo.com.br. Com certeza, este livro fará a diferença. Uma coisa que me emociona, que faz eu sentir que vale a pena todo o esforço, todo o cansaço que muitas vezes a gente tem para levar para você o programa Encontro com Cristo, são os testemunhos, como por exemplo de Alessandra Silva Santos de Minas Gerais. Ela diz: vivia uma vida infeliz e sem fé, ninguém podia falar comigo.
Um dia eu encontrei o programa Encontro com Cristo na TV e hoje sou feliz. São pessoas como estas, são pessoas sendo curadas que nos fazem sentir vale a pena doar, vale a pena ajudar o programa Encontro com Cristo. Por isso, você pode hoje, agora, ajudar como? Use o QR Code que está aparecendo ou a chave Pix 11 957 71 2329 11 957 71 2329. Obrigado a você que vai doar hoje e obrigado a você que já colabora com o nosso programa. A bênção da água, com Padre Alberto Gambarini. Hoje nós vamos pedir a bênção para a sua casa, como aconteceu na casa de Zaqueu, onde Jesus disse: hoje a salvação entrou em sua casa. Rezemos as 3 Ave-Marias, pedindo a intercessão da doce Mãe de Jesus e nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vou abençoar esta água que você vai beber, mas vai aspergir também a sua casa, porque a bênção estará habitando nela. Deus maravilhoso e Deus bendito, em nome do teu Filho Jesus Cristo, derrama o Espírito Santo sobre esta água, para que todos aqueles que dela beberem e nos lugares aonde ela for aspergida, seja dada a tua bênção, a cura e a libertação, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Beba um pouco desta água. O Deus Todo-Poderoso coloque os seus anjos para te defender na sua casa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Meu nome é Maria Aparecida, sou aqui de Itapecerica da Serra e vim aqui para dar o meu testemunho. Eu estava com caroço nos seios e eu estava desesperada. E vindo aqui, sentei de frente do Padre Alberto e na hora da oração ele falou: você mulher que tem um caroço, bote a mão em cima. E eu coloquei e ali orando fui para casa. Quando eu cheguei, fui tomar o banho, que eu toquei em mim, eu não tinha mais o caroço. Eu fiz os exames e não deu nada, nada, graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus por estar aqui todos os dias de grupo de oração, missa. Estou aqui com o Padre Alberto e agradeço muito a Deus. Nossa, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, Pai, e obrigada muito ao Padre Alberto. Preparem-se! Dia 20 de setembro, grande louvor Encontro com Cristo em comemoração aos 40 anos do programa Encontro com Cristo.
no Ginásio de Esportes de Itapecerica da Serra. Estamos preparando um dia muito especial para você, com a presença de muitos convidados. Cadastre sua caravana em nosso site, encontrocomcristo.com.br, ou ligue 11 4667 4353. Você não pode perder!